Olá, boa noite. Boa noite. O mundo bate recorde de temperatura pelo segundo dia seguido. IBAMA, Receita, Polícia Rodoviária Federal multam empresas que adulteravam um antipoluente usado em caminhões. Em Brasília, deputados e governadores avançam nas negociações para a votação da reforma tributária. Aposentados enfrentam a ofensiva de quem oferece crédito consignado que eles não pediram. O técnico interino Fernando Diniz diz que não vê conflito de interesses ao conciliar a seleção com o Fluminense. A Conmebol sorteia os confrontos das oitavas de final da Libertadores. O Jornal Nacional está começando. O relator da proposta de reforma tributária faz as últimas mudanças no texto para entregar o projeto para votação. O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, chegou ao Ministério da Fazenda às 8h25 da manhã. Depois da reunião, o governador disse que faltam pontos de ajustes fáceis no projeto. A gente concorda com 95% da reforma. A gente sabe que a reforma tributária é extremamente importante para o Brasil. Eu diria que é a alavanca que está faltando agora para a gente ter um impulso. E os pontos nossos são fáceis de ser ajustáveis. O ministro da Fazenda afirmou que o governo trabalha para aprovar a reforma com folga de votos. Nossa atuação tem sido técnica, no sentido de dar ao relator as melhores condições de incorporar eventuais mudanças no texto para que ele seja aprovado com ampla margem. Nós queremos superar o número mínimo para passar a ideia, tanto quanto aconteceu com o marco fiscal, de que é um projeto de país que está em curso, de que é algo que é para as futuras gerações. A proposta da reforma tributária prevê a unificação de 5 tributos: IPI, PIS e COFINS, que são federais, mais o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Esses tributos deixariam de existir. Seriam criados 2 IVAs, Imposto sobre Valor Agregado. Um IVA seria gerenciado pela União e o outro teria gestão compartilhada por estados e municípios. Desde a segunda-feira, há um esforço para se construir um texto que simplifique o sistema tributário e que, ao mesmo tempo, não aumente a carga de impostos, como teme o setor produtivo, nem comprometa a arrecadação e a autonomia dos entes, preocupação de governadores e de prefeitos. O relator, Aguinaldo Ribeiro, do Progressistas, vem negociando ajustes após sugestões de governadores do Sul, Sudeste e de Mato Grosso do Sul e parlamentares. A reforma prevê a criação de um conselho federativo para centralizar a arrecadação do futuro Imposto sobre Valor Agregado, que vai substituir ICMS e ISS, e distribuir as parcelas correspondentes para cada ente da federação. Os governadores do Sul e Sudeste temem perder importância se for considerado um voto por estado para compor o conselho. As regiões Norte e Nordeste teriam mais peso porque reúnem 16 dos 27 entes da federação. Por isso, uma das sugestões é que cada estado tenha um voto no conselho, mas que cada região do país também tenha um peso diferente no debate sobre a divisão dos recursos. Outro ponto que está sendo discutido, o valor do Fundo de Desenvolvimento Regional, bancado pelo governo federal. Ele vai servir para reduzir as desigualdades de infraestrutura entre os estados. O valor proposto é de 40 bilhões de reais, mas existe uma pressão para que esse valor suba. Os governadores também pedem prazo maior para que o novo sistema de impostos entre em vigor. Existem demandas que dá para a gente convergir com os outros governadores, com os municípios, para que a gente tenha equilíbrio na governança, mas numa arrecadação centralizada, que é o que nós preconizamos. E nós estamos evoluindo bastante para que nós possamos cumprir o calendário. O relator da reforma voltou a afirmar que não haverá aumento de carga tributária nos itens da cesta básica. Em entrevista à Globo News, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, disse que o Conselho Federativo tem de ter um papel técnico. Ele tem que ser o arrecadador e o repassador imediato de quem de direito de todos os tributos que serão unificados. O caminho para isso está sendo sedimentado. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou que a reforma proporcionará crescimento econômico.
A reforma tributária, eu sempre tenho dito isso, é a única bala de prata, a única. A gente falou lá do crescimento, o Brasil não cresce há 40 anos. Quer fazer o Brasil crescer? Aprovem a reforma tributária. A Federação das Indústrias de São Paulo divulgou um manifesto assinado por 31 entidades empresariais defendendo a reforma. O texto diz: o Brasil tem pressa, precisa de investimentos, inovação, menos burocracia, ser mais competitivo, eficiente, criar melhores empregos para desenvolver-se e garantir o bem-estar de todos. Tais objetivos exigem uma reforma tributária abrangente, homogênea e moderna. Hoje, a Confederação Nacional dos Prefeitos, que reúne 5.200 municípios, divulgou um manifesto em favor da reforma. A posição difere dos prefeitos de capitais, que ontem pediram o adiamento da votação e mais discussões do projeto. Em meio às negociações, o governo liberou 2 bilhões e 100 milhões de reais em emendas parlamentares de diversos partidos, governistas e não governistas. No fim da tarde, houve mais uma reunião entre o ministro Fernando Haddad, o relator da reforma, o deputado Baleia Rossi, presidente do MDB, e o secretário da reforma tributária, Bernard Api. Aqui no plenário da Câmara, os parlamentares aguardam o início da discussão da reforma tributária. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, disse que pretende iniciar esse processo ainda hoje e começar a votar a proposta amanhã. A reforma tributária precisa de 308 votos em 2 turnos de votação para ser aprovada. A reforma tributária pode ir à votação mesmo com a pauta do plenário trancada na Câmara. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, ela pode ser votada antes do projeto sobre o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Esse tem urgência, mas só impede a votação de outros projetos de lei. O presidente Lula demitiu o presidente interino do INSS, Glauco André Van Burg, depois de apenas 5 meses no cargo. Para o lugar dele, de forma permanente, vai o atual diretor de Orçamento, Finanças e Logística do Instituto, Alessandro Stefanuto. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. A Secretaria Nacional do Consumidor recebeu este ano mais de 28 mil reclamações sobre crédito consignado. Os aposentados estão entre os que mais sofrem com o assédio comercial. O Luiz Adriano acordou com R$36 mil a mais na conta. E não foi um presente. Era um empréstimo consignado feito por outro banco. Empréstimo que ele não pediu nem queria. Luiz fez uma reclamação no Procon que acionou o banco e ele conseguiu devolver o dinheiro. Eu tinha que me livrar daquilo porque era uma dívida que eu não queria. Eles fizeram o boleto, eu fiz o pagamento e o dinheiro saiu da minha conta. O Luiz Adriano fez exatamente o que é preciso para combater o abuso na oferta do crédito consignado. Ele registrou uma reclamação. É a partir de registros como o dele que a Federação Brasileira de Bancos tenta regular esse mercado. A Febraban criou a autorregulação do consignado em janeiro de 2020. Desde então, já aplicou 1.200 punições a correspondentes bancários, empresas que oferecem empréstimos em nome dos bancos. Foram 552 advertências, 602 suspensões temporárias e 46 definitivas. Os principais alvos do assédio comercial são funcionários públicos e aposentados, porque as parcelas são debitadas do pagamento e eles não correm o risco de perder a remuneração. A orientação da Febraban para quem não quer receber ofertas é pedir o bloqueio desse tipo de ligação no site nãomeperturbe.com.br. Desde 2020, já foram quase 4 milhões de solicitações. Se as ligações indesejadas continuarem, é preciso reclamar no serviço de atendimento do banco, no Procon ou no site consumidor.gov.br. Este ano, a plataforma do Ministério da Justiça já recebeu 28 mil reclamações. O diretor de autorregulação da Febraban diz que o cerco ao assédio aos clientes vai aumentar a partir deste mês. Assim como é feito hoje com as empresas, que são os correspondentes, nós atuaríamos com as pessoas físicas. Elas serão monitoradas, a qualidade do atendimento, a qualidade da oferta e, havendo alguma irregularidade, da mesma forma, elas também serão punidas. E não atuarão mais em nome dos bancos. A voz do consumidor é importante para a gente avançar cada vez mais na autorregulação do crédito consignado. Uma força-tarefa do IBAMA, Receita e Polícia Rodoviária Federal multou empresas que adulteravam um produto antipoluente usado em caminhões.
Durante 5 dias, os fiscais montaram laboratórios para testar o Arla, produzido em 6 fábricas de Minas Gerais. A fiscalização comprovou a fraude em 3 delas, que tiveram as atividades suspensas. As multas pela adulteração do antipoluente podem chegar a 3 milhões de reais. A gente notificou essas empresas para que elas descartassem de forma ambientalmente adequada, né, em sistemas adequados, tanto o Arla irregular que eles estavam utilizando e a ureia também dá uma destinação adequada. Segundo as investigações, os fabricantes trocaram a ureia industrial pela utilizada em fertilizantes, que é muito mais barata. A ureia é o principal composto químico usado no Arla. Misturado aos gases da combustão do diesel, o Arla transforma o óxido de nitrogênio, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, em nitrogênio e vapor de água, o que diminui a emissão de poluentes em até 6 vezes. A utilização do Arla é obrigatória em veículos acima de 3,8 toneladas e fabricados a partir de 2012. As empresas multadas durante a operação vendiam Arla adulterado há pelo menos 6 meses, segundo os investigadores. Além de prejudicar o meio ambiente, o produto falsificado também pode danificar os veículos. A bomba injetora, os sensores de pulverização, todo o cano de descarga e o catalisador. Esse sistema, como todo, ele pode se passar aí de 30 mil reais dentro de um automóvel. A circulação de veículos com Arla falsificado é uma infração grave. O caminhão pode ser apreendido e o motorista recebe 5 pontos na carteira e multa. A primeira coisa que o motorista precisa é se preocupar com o tipo de produto que ele está comprando. Então, eles são regulamentados pelo Inmetro, verificar se tem o selo do Inmetro, não buscar por produtos aí que às vezes são vendidos muito baratos na internet e guardem todos os comprovantes, porque também um problema no veículo ele vai ser evitado. A Polícia Civil está investigando o sumiço de 2 fontes radioativas de césio-137 de uma mineradora em Nazareno, Minas Gerais. Técnicos da empresa e da Comissão Nacional de Energia Nuclear estão fazendo buscas na região. Segundo a CENEM, o material é classificado como de baixo risco, com atividade radioativa muito inferior ao que matou 4 pessoas e afetou centenas em Goiânia há quase 40 anos. Ainda assim, não deve ser manuseado por pessoas não autorizadas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou que Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel, volte para a cadeia. Ela estava em prisão domiciliar desde o ano passado. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes afirmou que há risco de Monique atrapalhar o processo. Segundo ele, há notícias de que ela está usando redes sociais e que coagiu a ex-babá. Monique responde pela tortura e morte do próprio filho em março de 2021. A seguir, o mundo bate recorde de calor pelo 2º dia seguido. A Suíça anuncia que vai passar a contribuir para o Fundo Amazônia.